Olá, eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira e hoje neste vídeo, dentro do quadro Explicando a Bíblia aqui pelo canal Plenitude Net, estaremos falando sobre o seguinte tema: por que o Deus do Antigo Testamento é tão rígido, tão exigente nas suas leis? É um Deus assim, dessa forma como nós vemos. Vou explicar isso para você, mas antes quero pedir que você se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. No nosso canal nós temos vários vídeos explicando assuntos polêmicos, assuntos difíceis da Bíblia. Por exemplo, nós temos um vídeo falando sobre quem era a esposa de Caim, outro vídeo falando sobre quem eram os Nefilins, em Gênesis capítulo 6. Nós temos vídeos falando sobre os mais diversos e variados assuntos, tanto da antiguidade como da atualidade. Por exemplo, nós temos um vídeo falando sobre onde estão os mortos, o que acontece após a morte, e tantos outros vídeos, tá? Então, para você ficar sempre inteirado desses assuntos, você se inscreve no nosso canal, ative o sininho para ser avisado quando postarmos novos vídeos para você. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Além disso, todos os dias nós postamos uma oração pela manhã, uma oração pela noite, junto com uma breve meditação, uma breve reflexão na palavra. E também todos os dias nós estamos postando 4 capítulos da Bíblia, para que você possa ler a Bíblia toda em um ano, tá? E essas leituras são legendadas, com áudio da melhor qualidade. Nós temos também imagens lindas aí ao fundo das leituras bíblicas, tá? E tudo isso sem você pagar nada, tudo de graça. É só você se inscrever no nosso canal. E ainda temos um grupo no WhatsApp, que você tem outros privilégios. Você pode se aconselhar conosco, fazer pergunta diretamente a nós, tá bom? Você pode estar aí tendo acesso a mais informações que só esse grupo tem. O convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp está aí na descrição do vídeo. Logo abaixo tem aquela setinha para baixo, você aperta ali, você vai ver na descrição do vídeo, na explicação do vídeo, o convite para você participar do nosso grupo de WhatsApp, ok? E ao final você vai ter uma sugestão de vídeo para você assistir em seguida, na sequência deste, com outros temas explicativos sobre a Bíblia, ok? Então vamos lá. Por que? A pergunta que me fazem sempre, a pergunta que chega até nós, a pergunta que muitos têm dúvida: por que o Deus do Antigo Testamento, ele parecia tão cruel, tão rude, tão exigente nas suas leis? Nós estamos agora na nossa leitura sequencial da Bíblia, nos livros do Pentateuco, os 5 livros primeiros da Bíblia, onde está englobado também os livros da lei. Nós temos aí os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nos livros do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós temos diversas leis, uma gama enorme de diversas e variadas leis sobre os mais diversos assuntos. E quando nós empreendemos a leitura da Bíblia no Antigo Testamento, principalmente nos livros do Pentateuco, nós ficamos indagando: mas por que Deus fazia tantas exigências? Por que tanta rigidez? Por que tantos critérios? Por que tantas minúcias, detalhes em tantas leis? Primeiro, vamos explicar que Deus, ele não é cruel, ele não é rude, ele não é exigente demais, ele não é dessa forma como que muitos pintam. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus amoroso. Para isso eu gostaria de ler com vocês um texto que se encontra exatamente num dos livros ali do Pentateuco, livro de Deuteronômio, capítulo 32, o versículo é o 4. Olha o que diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Olha só, isso não deixa dúvida, né? Deus é perfeito, as suas obras são perfeitas, os seus caminhos são justos, ele é Deus fiel, não comete erro, justo e reto ele é.
ok? Isso não deixa dúvidas do caráter, da bondade, da justiça, do amor de Deus. Em tudo que ele faz, em tudo que ele fez, sempre há um propósito. Isso é o que nós precisamos entender. Eu quero dizer que este vídeo não pretende ser um vídeo exaustivo sobre o assunto. Para que nós comentássemos sobre isso, eu iria precisar muitas horas e horas, e não seriam poucos minutos que nós falaríamos sobre tudo isso. Mas eu quero deixar aqui apenas um esboço, quero deixar aqui apenas um pequeno vislumbre do que são esses atos de justiça de Deus, os seus atos de bondade, o seu caráter, o seu amor, tá? Para que você não tenha essa visão errada de Deus, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer que as leis do Antigo Testamento, elas eram divididas, ou nós podemos dividi-las em 3 grupos. Leis cerimoniais, leis civis e leis morais, ok? Bom, primeiramente, aliás, esse tema aí sobre o Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, serviu de base para a minha defesa de TCC na Faculdade de Direito. No meu trabalho de conclusão de curso, a tese, a monografia que eu apresentei, foi sobre as leis do Antigo Testamento, servindo de base, de modelo para as leis do mundo ocidental de hoje. Então hoje no nosso mundo ocidental nós temos várias leis. Por exemplo, nos códigos, tanto civis, códigos penais, na Constituição, e em diversos códigos de ética, moral, nós temos inúmeras leis, inúmeras, são milhares de leis, milhares. Imagine você se a sociedade atual não tivesse esses milhares de leis que nós temos. Como seria o mundo? Da mesma forma, desde os tempos do Antigo Testamento, Deus precisou estabelecer algumas leis, várias leis, para que aquela nação de Israel que ele estava formando não se perdesse, não se contaminasse, não fosse destruída. É como se Deus quisesse, vamos trazer esse exemplo para nós, que somos pais. Temos filhos, crianças. Como é que nós educamos nossos filhos? Como é que nós mostramos para eles o que é certo e o que é errado? Muitas vezes nós precisamos ser rígidos com os nossos filhos, principalmente quando eles estão naquela fase de desenvolvimento, crescimento, onde começam a aparecer os primeiros traços de rebeldia. Não é verdade? Você nunca foi rígido com seus filhos? Você nunca mostrou rigidez para eles? Dureza algumas vezes? Precisou mostrar isso, não é verdade? Nós, para com Deus, também temos essa fase de crianças que precisam ser educadas, orientadas, corrigidas, para não nos perdermos no caminho e não sermos levados à morte. Com relação à nação de Israel, Deus precisou transmitir a eles muitas leis. Leis, como eu já falei, de caráter cerimonial, civil e moral. As leis cerimoniais eram aquelas leis com relação aos sacrifícios, ao culto, a tudo aquilo que dizia respeito à vida devocional do povo de Israel. Muitas dessas leis cerimoniais, a maioria, já não está válida para os dias de hoje, porque nós não temos mais o templo, como o templo era visto naqueles dias. Hoje o templo somos nós. Não temos aquela figura do sacerdote único, da família de Arão, tribo de Levi. Hoje cada um de nós somos sacerdotes diante de Deus. Então não temos mais os sacrifícios, porque um único sacrifício foi feito por todos os pecados, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Então a maioria dessas leis cerimoniais já não se aplica nos dias de hoje para nós. Além das leis cerimoniais, nós temos as leis civis. Muitas dessas leis civis serviram e servem de base para as leis do mundo ocidental hoje. Como eu já falei, que defendi essa tese na conclusão de curso de Direito que eu fiz. Então, aliás, essa tese me rendeu uma nota 10 e muitos elogios da parte dos docentes, porque eles disseram que nunca alguém teve essa coragem de desenvolver um tema como esse, até então inédito, naquela faculdade bem conceituada que eu fiz. Olha, então,
Isso prova que as leis de Deus são justas, são corretas, são bem coerentes. Se as leis que Deus estabeleceu para o seu povo de Israel desde lá do deserto servem de base para o nosso direito nos dias atuais, isso significa que as leis de Deus são boas. As leis geralmente só não são boas para os transgressores, para aqueles que não respeitam as leis, para aqueles que não gostam de regras, para os que não gostam de leis. Mas em geral a lei é boa. A lei é boa, sendo bem aplicada, sendo feita com justiça. E quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de um caráter justo. Então todas as leis têm uma finalidade. Mas muitas dessas leis civis serviram para Israel naqueles dias no deserto, naqueles dias de tomar posse da terra prometida, naqueles dias de estar implantando ali uma nação. Muitas dessas leis não se aplicam nos dias de hoje. Eram aplicadas naqueles dias. Então nós temos que fazer essa diferenciação, tanto entre as leis cerimoniais que não são válidas para os dias de hoje, as leis civis que não são válidas para os dias de hoje, e além das leis cerimoniais e civis, nós temos também as leis morais. Estas, na sua maioria, são aplicadas em todos os tempos, inclusive nos dias de hoje, tá bom? Então, fazendo essa diferenciação entre leis cerimoniais, leis civis, leis morais, nós vamos entender um pouco mais por que de tantas exigências, né? Então, e outra coisa, quando nós lemos lá no Antigo Testamento essas diversas exigências que Deus fazia ao seu povo, nós paramos para pensar. Aliás, eu vou te dizer, o Antigo Mandamento para o povo judeu ele era constituído de cerca de 613 leis, mandamentos, ordenações, regras cerimoniais, estatutos, decretos, preceitos, enfim, regras com relação à observância de certas festas, dias festivos comemorativos, enfim, eram tantas leis, tantas regras, tantos cerimoniais, que ninguém conseguia cumprir todos. Aí, quando nós percebemos isso, nas leis que Deus estabeleceu, nós percebemos quão grande é o amor de Deus, quão grande é a sua misericórdia. Por quê? Ele vendo que na terra nenhum homem, nenhuma pessoa conseguia obedecer todos os seus mandamentos, todas as suas regras, todas as suas leis, todos os seus preceitos, ele olhando para a terra não vê nenhum justo sequer, no meio de toda a humanidade, o que ele fez? Enviou seu próprio filho, Jesus, para vir a este mundo, para se relacionar conosco, para mostrar quem é Deus, e ao mesmo tempo, para que ele morresse numa cruz, sendo sacrificado por todos nós, morrendo pelo pecado de todos nós, sendo um bode expiatório, sendo o culpado sacrificado no nosso lugar, porque nós não conseguimos obedecer aos seus mandamentos, todos os seus mandamentos. Ele precisou que Jesus viesse a esse mundo, Jesus, o seu filho, viesse a esse mundo, morrer na cruz por nós, ser sacrificado no nosso lugar. Porque uma das determinações que ele deixou na sua lei é que toda alma que pecasse, essa deveria morrer. Ele confirma isso no Novo Testamento, em Romanos 6, 23, diz que o salário, a consequência do pecado é a morte. Mas, por outro lado, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o que ele fez? Já que todos nós deveríamos morrer, e por morte devemos entender não somente a morte física, mas também a morte, separação entre nós e Deus. A palavra morte significa separação, e faz tanto separação entre alma, espírito e corpo, e também entre nós e Deus, quando nós morremos sem Deus, sem conseguirmos cumprir os mandamentos de Deus. Então, todos nós estávamos destinados a morrer sem Deus, ficarmos separados por toda a eternidade de Deus. Isso é a pior coisa para o homem, porque o homem foi criado para se relacionar com Deus, e não tem como a gente viver sem nos relacionarmos com Deus. Isso é um dispositivo que Deus já coloca no nosso coração. Nós dependemos dessa comunhão com Deus, nós dependemos desse relacionamento com Ele. Sem isso nós não podemos viver, nós não conseguimos. Imagine o homem viver uma eternidade toda sem Deus, sem se relacionar com o Pai. Então, Deus precisou enviar seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz,
pagando por todos os nossos erros, pagando por todos os nossos pecados, levando a punição, a condenação que era nossa, para que nós não precisássemos ser condenados a viver uma eternidade separados de Deus. Isso está escrito, olha, eu vou te mostrar aqui, ó. Na carta, Paulo escreveu aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, ó: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Olha só, de graça, pela graça, Deus nos salvou. Nós que estávamos destinados à ira de Deus, mas todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então, por que questionar a dureza de Deus? Alguns dizem até que Deus é cruel. Jamais. Por que questionar se Deus é bom? Deus é bom, não tem como duvidar. Deus é sempre bom. Por que duvidar o caráter de Deus? Duvidar do caráter de Deus. Se ele fez o maior ato de amor pela humanidade, ele estabeleceu leis, sim, leis muitas vezes, do nosso ponto de vista humano, rígidas, mas era necessário para que ele pudesse estabelecer uma nação, para que essa nação não viesse se perder, para que seus propósitos fossem cumpridos. Alguns falam, mas Deus muitas vezes mandava apedrejar, mandava matar. Imagine se ele não fizesse isso. Será que haveria hoje a nação de Israel? Quando a polícia age com dureza, com severidade, não é para o bem da sociedade, não é para o bem da comunidade, não é para o bem das pessoas? Ou você acha que deveria ser de outra forma? Como estaria o mundo hoje se não houvesse policiamento, se não houvesse leis, se não houvesse o agir daqueles que têm o poder de polícia? Como estaria esse mundo? Então Deus precisou muitas vezes mostrar sua rigidez, sim, mostrar o seu caráter para que a nação de Israel pudesse sobreviver. Imagine, o mundo antigo vivia em guerras. Israel precisava se defender. Israel precisava manter, preservar o seu caráter, a sua pureza. E olha só, Deus também, quando ele estabelece leis que nós consideramos rígidas, duras, Deus está mostrando o caráter da sua santidade, seu caráter de santidade. Sim, através disso nós vemos o caráter da santidade de Deus, como que ele é santo. E nós, ao mesmo tempo, nos vemos como pecadores, vemos essa grande distância, esse distanciamento, essa separação entre nós e Deus. Um abismo tão grande, tão profundo, que só a cruz de Cristo poderia nos tirar desse abismo para nos achegarmos a Deus. Então foi preciso que Deus agisse dessa forma, para que hoje nós pudéssemos estar junto dele. Ele agiu dessa forma no Antigo Testamento, mas vendo que nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhum ser humano conseguia atingir aquele padrão de santidade, ele enviou o seu próprio Filho para ser santo, viver uma vida santa, mostrar um caráter irrepreensível, levar uma vida sem pecado, assumir a nossa culpa, assumir o nosso erro,
levar toda a nossa culpa, levar todo o nosso pecado sobre ele e ser sacrificado no nosso lugar, ser punido no nosso lugar, ser morto no nosso lugar. E assim Deus fez a justiça. Assim Deus prova que ele é justiça, mas é amor ao mesmo tempo. Essas duas coisas não se separam do caráter de Deus. A sua justiça e o seu amor. Compreende agora, meus queridos? Como eu falei, esse vídeo não pretende ser um vídeo exaustivo sobre o assunto. Nós não pretendemos completar tudo aqui. Ainda faremos outros vídeos, muitos outros sobre este e outros assuntos. Mas eu queria que você não tivesse um pequeno vislumbre do caráter tão amoroso, tão justo, santo, piedoso de Deus. Olha só o que ele fez por nós. Ele permitiu todas aquelas exigências no passado, por um propósito todo especial, mas vendo que nós não conseguimos compreender, ou nós não conseguimos cumprir todas estas leis, esses cerimoniais, todas essas regras, preceitos, mandamentos, o que ele faz? Ele envia o seu próprio Filho para morrer por nós, para viver uma vida santa, cumprindo toda a lei, e ao mesmo tempo morrer por nós, para que nós pudéssemos ser justificados, considerados justos, sem pecados, porque levou a punição no nosso lugar. Se você entende isso, só te resta uma coisa: entregar a vida a Jesus. Sim, aceitar o perdão que ele te oferece na cruz. Aceitar o sacrifício que ele fez por você, morrendo em seu lugar. Esse sacrifício ele fez por toda a humanidade. Essa morte dele valeu para todos nós. Mas só recebe os benefícios da morte dele, só recebe o perdão dos pecados, aquele que aceita esse perdão, aquele que aceita esses benefícios. É claro, ele não pode oferecer algo para alguém que não aceite. Então, a primeira condição para sermos beneficiados por esse sacrifício de Cristo, pelo sacrifício que ele fez na cruz por nós, recebermos esse perdão, é aceitarmos. Basta aceitar. É aceitar. E para aceitar esse perdão que ele nos oferece na cruz, primeiro nós temos que reconhecer que somos pecadores. Não é porque muita gente diz: eu não mato, eu não roubo, não adultero, não faço isso, não faço aquilo, eu já sou justo. Agora eu te pergunto, você passa um dia todo sem maus pensamentos pela mente? Você passa um dia todo sem olhar alguma coisa má? Você passa o dia todo sem falar nenhuma palavra má? Aí é difícil, né? Então, todos nós somos pecadores, todos nós somos destinados à ira. Então, para que nós possamos ser beneficiados pelo sacrifício de Cristo, pelo perdão que ele nos oferece, precisamos primeiro reconhecer que somos pecadores, que precisamos dessa salvação, que precisamos desse perdão e recebermos esse perdão. E ao mesmo tempo, confessarmos, declararmos com a nossa boca que ele é o Senhor, ele é o dono da nossa vida, ele passa a ser o dono, o Senhor da nossa vida. E crer no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Sim, porque ele morreu pelos nossos pecados, mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou, está vivo. E essa é a base da nossa fé. Nós cremos que assim como ele morreu e ressuscitou, nós também morreremos um dia, mas ressuscitaremos para vivermos uma vida eterna. Se tudo isso que Jesus fez por nós ficasse restrito a esta vida que nós temos aqui, se os benefícios da cruz fossem restritos só a essa vida que nós temos aqui, seria muito em vão. Mas este sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, esses benefícios do perdão que nós recebemos vale por toda a eternidade, por uma eternidade sem fim. Então é por isso que é muito importante que você tome essa decisão de reconhecer o seu pecado. Basta pensar em qualquer um daqueles 613 mandamentos que a lei prescrevia, você vai ver que você não consegue cumprir nem um décimo todas essas exigências da lei. Então você precisa do perdão de Cristo, porque é pecador, é pecadora, precisa do perdão de Cristo. E se precisa, por que não aceitar esse perdão? Por que não entregar a sua vida a Jesus de coração, já que ele entregou a vida dele por você? Será que você pode confiar no homem que morreu por você? Se você não puder confiar no homem que morreu por você,
Em quem você vai confiar? E outra, nós temos no nosso coração um vazio que é tem exatamente a forma de Deus. E esse vazio não pode ser preenchido por nada a não ser Deus. Então é por isso que nós precisamos de Deus. Ele é essencial para a nossa vida. E eu quero convidar você a receber Jesus em seu coração agora. Que tal fazer essa oração comigo assim dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecadora, preciso da sua graça, da sua misericórdia, do teu perdão. E entendo que Jesus morreu na cruz por causa exatamente disso, dos meus pecados, e quero agora entregar a minha vida de coração a Ele, dizendo que a partir de agora Jesus é meu dono, é meu Senhor, e que eu devo seguir aquilo que Ele mandar, aquilo que Ele disser, aquilo que Ele disse nas suas palavras, aquilo que é o certo eu fazer, e para tanto eu preciso que Teu Santo Espírito venha em mim habitar, venha em mim morar, para que Ele me oriente em tudo o que eu devo fazer, para que Ele me mostre o caminho, como eu devo seguir nesse caminho que é Tu, Jesus. Então, assim sendo, eu peço perdão dos meus pecados, peço que Tu me purifique, me lave, e escreva meu nome no livro da vida, para que eu tenha acesso a todos esses benefícios gerados pela morte de Cristo na cruz, desde agora e para toda a eternidade. Assim eu te agradeço por tão grande salvação, por tão grande privilégio, por tamanha bondade, Senhor. Amém. Muito bem, muito bem. Se você fez esta oração, tomou essa decisão, eu quero dizer para você que esta foi a melhor decisão da sua vida, a mais importante, muito mais importante que todas as decisões, que a partir de agora você deve seguir nesse caminho, se orientando pela palavra. Aqui na palavra de Deus, nós temos aqui a Jesus nos ensinando como devemos viver, tão importante, e eu quero te ajudar nisso, tá? Como eu falei, você se inscrevendo no nosso canal, você ativando o sininho, você entrando para o nosso grupo de WhatsApp, você pode ter acesso diretamente a nós, a um aconselhamento, tirar dúvidas, estarei orando com você sempre que você precisar, estarei enviando nossas orações para você, nossas leituras da Bíblia, nossos vídeos explicativos sobre a Bíblia. É muito importante, tá? Que você faça isso. Se inscreva no nosso canal, fique mais perto de nós. Se possível for, entre no nosso grupo de WhatsApp para estar também ainda mais perto de nós, para que a gente possa te orientar nessa caminhada. Ok? Conte conosco sempre. E eu deixo aí o meu grande abraço para você, desejando que você cresça cada dia mais na graça e no conhecimento de Deus. E não se esqueça, você pode aí também, nos comentários do vídeo, sugerir novos assuntos que nós poderíamos estar discorrendo nos próximos vídeos, tá bom? Vai ser um prazer nós estarmos tirando suas dúvidas, ou pelo menos tentando fazer isso, ok? Então, ficamos assim. Não se esqueça, aí logo acima você tem algumas sugestões de vídeos que você pode assistir dentro do quadro Explicando a Bíblia, vários temas aí difíceis, polêmicos e bastante interessantes para você acompanhar conosco, tá? Fortíssimo abraço, Deus te abençoe e que Deus possa aí estar te orientando em tudo, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.